boa noite. É com imensa satisfação que nos reunimos aqui novamente para darmos, através de uma conversa gostosa, informal, darmos início, através desta live, a um novo processo formativo de 2026. Lembrando que o tema desta live, que é cuidando de quem cuida, equilíbrio emocional para a vida e que é realizado. Então, neste momento bem bacana, nós vamos contar com 3 convidados super importantes. Um é externo, é o Edson Carlos, que é um psicólogo, depois eles se apresentam com maior pertinência, tá? Se eles acharem que assim será necessário. O Edson Carlos é um psicólogo que trabalha na linha da psicanálise. Ele tem uma ampla experiência de 30 anos de atuação, mais os estudos que ele veio fazendo no decorrer desse período. E o Carlos vai mediar, vai verificar as nossas conversas. Nós também contamos hoje com o José, que é diretor do Patrícia Martinelli, com a Ludmila, desculpa, gente, que a Ludmila é a vice-diretora do Cora Coralina, e com a Cristiane, que é a PCP do Martin Luther King. Então, só para a gente introduzir um pouquinho esse assunto, cada um de nós, a gente chega ao trabalho muitas vezes carregando emoções invisíveis que acontecem conosco durante o percurso daquela semana ou daquele dia, né? Então, neste momento da vida, o que mais tem pedido atenção ao seu coração e ao seu equilíbrio? Essa é uma pergunta importante para a gente pensando e a gente vai iniciar a nossa conversa com a apresentação do Edson Carlos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Viviane, obrigado. Estar aqui com o José, diretor, a nossa coordenadora Cris e a nossa vice Ludmila. E também o pessoal que está por trás dos bastidores aí, porque se não houver vocês, não existe o nosso bate-papo aqui. Primeiramente, eu quero iniciar, antes de me apresentar. Saúde mental é, para mim, um dos pilares de uma sociedade equilibrada. E para encontrar o equilíbrio mental, a gente tem que entender o que nos desequilibra mentalmente. O ponto está aí. Eu sou Edson Carlos, psicólogo. Um negócio de 30 anos de atuação aí já entregou um pouquinho a minha idade, né? Mas a gente aprende na jornada. Eu fui psicólogo no ambiente também governamental durante alguns anos. Hoje a gente atua diretamente muito na área da educação, da saúde e da segurança. Vocês que são da área da educação, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Existe uma frase que diz assim: primeiro humaniza, depois institucionaliza. Então, que nessa noite aqui a gente tem um bate-papo. Né? A Cris aqui, ela está como coordenadora, mas antes de ser coordenadora, ela já foi professora. Né? O José, antes de ser diretor, já foi professor, e a Ludmila também. Então, a gente vai buscar aqui trazer uma reflexão sobre os nossos papéis institucionais. O quanto é importante a gente valorizar os nossos papéis institucionais, mas não só o institucional, mas como eu aqui estou como Edson Carlos psicólogo. Mas antes de ser Edson Carlos psicólogo, eu sou o Edson Carlos Cunha dos Santos, pai, filho, em todas as minhas personas. Eu vou usar muito aqui a teoria de Jacó Levi Moreno, também em alguns momentos a teoria junguiana, que fala sobre papéis e personas. Então, nessa noite a gente tem um bate-papo aqui, tá? De uma forma muito leve, alegre e reflexiva. É isso. Quem fala agora? É super espontâneo, gente. Então eu falo. Tá. Tá bom? Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer o convite, a Viviane, tá presente, para que a gente possa conversar um pouco mais, né, sobre os assuntos que são inerentes aqui à pauta de hoje. Agradecer a diretora
exercer um cargo de professor efetivo na rede estadual paulista. Já tem português. Então, a partir do momento, ó, vou usar como exemplo agora, a partir do momento que a gente está num ambiente corporativo e a gente fica, é normal a gente ter essa insegurança, gente. O que às vezes a gente fica muito rígido é que assim, e agora, o que vai acontecer? Que nem agora. É normal a gente ter esse comportamento. Tá tudo bem a gente estar ansioso. Eu aqui tenho um pouquinho de experiência? Tenho. Mas a ansiedade faz parte. O que não pode é a ansiedade nos aprisionar. Então, José, meu mestre, gostei da sua apresentação, mas eu queria que agora a Cris, fala aí, a nossa coordenadora, como que é a apresentação de uma coordenação? Boa noite a todos. Eu sou a Cristiane Coelho, conhecida como Cristiane Coelho, né, na escola. Martin Luther King, eu sou professora pedagógica lá. Primeiramente, queria agradecer o convite da Lidiane, da equipe de formação. É um prazer estar aqui com vocês. Queria deixar aí o meu alô ao pessoal da escola, que você está assistindo. É uma surpresa, porque eu não falei para ninguém, né, que eu estaria aqui. Então, um abraço aí a todos os professores, aos auxiliares, pessoal da merenda, também vou deixar para a SERV, pessoal da secretaria, e a minha diretora Juliana, minha vice Denise, sou muito grata por estar aqui, por esse convite. E a emoção é um assunto muito importante, né? Espero que vocês aí fiquem bem ligados, porque isso a gente trabalha todos os dias, né? Com essa situação das emoções, né? Tanto interna quanto externa, de pessoas, as nossas. É um assunto aqui é muito importante, espero que vocês acompanhem aí. O objetivo desse bate-papo aqui no Plano da Saúde Mental é mostrar que todos nós temos dificuldades em algum momento na vida. Dificuldade institucional, dificuldade pessoal, e a base de um equilíbrio emocional é mapear o que te desequilibra. E no ambiente institucional, na área da educação, segurança, em qualquer área, da saúde também, é perceber o quê? Quais são os meus limites. Na psicologia organizacional, a gente pode falar sobre quais são os meus papéis. E para a gente entender que esses papéis, às vezes, eles podem estar sendo desconfigurados porque eu não estou bem. Gente, não estar bem faz parte. A questão é que tem pessoa que não está bem sempre, né? E a gente vai ter esse bate-papo aqui também. Tá? Então, Ludmila. Boa noite a todos. Eu sou a Ludmila, sou vice-diretora da Escola Municipal Cora Coralina. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, né? Essa oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo. Assim como a Cris, eu também quero mandar um grande beijo, um grande abraço à minha equipe escolar, né? A todos, a equipe gestora, professores, merendeira, parceiros, todos moram no meu coração e acho que um beijo para todo mundo. Eu estou na vice-direção do Cora Coralina há 9 anos e na equipe gestora há 17 anos, porque antes de ser vice-diretora eu fui coordenadora pedagógica também. Então, assim, estou há 31 anos na educação, 23 anos na rede municipal de Mauá, do qual tenho muito orgulho mesmo. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Gente, antes de nós estarmos ao vivo, Posso falar uma coisinha? eu acho que é. Então, é muito importante esse tema, como a Cris falou, e a equipe formativa e a equipe toda da secretaria tiveram muita sensibilidade em encarar esse tema e ver que é uma necessidade, e todos os profissionais da educação têm esses momentos, e por isso eu queria muito agradecer à equipe formativa, a toda a equipe da secretaria, aos meninos do DTI, que a gente tem umas ideias malucas, eles colocam em ação, e aos convidados, porque José está de férias, Ludmila está de licença prêmio,
verdade, Ué, sou eu. A Cris está de licença prêmio. A Ludmilla hoje está na escola com simulado. E o Edson também tinha compromissos. Então, assim, agradecer a todo mundo que se disponibilizou a estar aqui para nós proporcionarmos um momento de escuta, de reflexão sobre todo esse processo na nossa vida. Obrigado, Viviane, por compartilhar. Antes de nós iniciarmos aqui ao vivo, a gente teve um bate-papo aqui por trás dos bastidores. Eu queria até iniciar o quanto, igual a questão da saúde mental, o quanto é importante vocês que estão representando aqui, não a direção somente, não uma vice-diretoria, não uma coordenação, não uma coordenadora, mas vocês. Porque, assim, antes de vocês estarem aqui, nessa persona de gestor, vocês passaram pela situação educacional lá, vamos falar assim, lá mesmo aonde pega fogo mesmo. Quantos professores sofrem com a ausência de se cuidar, porque pensa só em cuidar do outro? Estou dando a minha experiência aqui, do meu consultório. O simbolismo do herói, ou do pai, ou da mãe, é o que acontece muito no ambiente educacional. Às vezes o professor está sofrendo, o Edson, dá um exemplo aqui, o Edson é o professor, mas eu estou sofrendo com algo pessoal meu. Eu estou sangrando por situações da minha vida cotidiana e eu tenho que tampar a minha sangria para ir para o ambiente educacional e dar o meu melhor. Então, por isso que hoje, nessa noite, a gente vai falar sobre o quanto a gente precisa nos humanizar. Porque às vezes a gente quer ser herói de todo mundo e a gente não é herói da nossa própria vida. Você que está nos acompanhando, faz parte do sofrimento. A pergunta é, o que você faz com o sofrimento? O sofrimento, José, ele transforma. Então, nessa noite a gente tem um bate-papo aqui que vocês tenham uma reflexão de que aonde vocês estão foi um desejo do ontem. O ser humano é uma coletânea de vazios. Essa é a verdade. E a gente precisa valorizar as nossas conquistas. Então, já ligando aqui a nossa fala, eu queria perguntar primeiramente para a Cris. Sabe, Cris, em termos de coordenar, sabe? A coordenação, às vezes, é um elo entre todo o efetivo que está ali na linha de batalha, né, e uma gestão. Emocionalmente, e com a sua experiência, como é assim? E eu tenho certeza que eles vão se dedicar. Então, seja o porta-voz para a gente ter esse bate-papo. Olha, é um desafio muito grande, não é fácil. Né? Lidar com pessoas o tempo todo, durante toda a carga horária de trabalho, não é fácil. Né? Então, assim, como o senhor estava mencionando anteriormente, né, que às vezes a gente cuida muito do outro e esquece de cuidar de nós. Isso, de fato, acontece muito comigo. Então, a minha preocupação hoje, dentro do meu trabalho, é muito maior em cuidar das vidas, dos professores, famílias, em servir de verdade, né, os professores, famílias, auxiliares, resolver problemas, e eu acabo blindando, esse é um mecanismo meu, eu blindo a minha mente para que isso não venha para o meu coração, para que não venha ficar, mas, como a gente, né, o senhor tem falado aqui, em alguma área vai afetar. Por quê? Porque a gente se dedica 100% ao trabalho e aí a gente vai embora quando acontece da nossa vida, porque a gente tem vida, né? E aí os buracos se abrem, porque a gente não consegue ser 100%. O Cris, assim, na questão psicológica, você cuidar, né, dos professores, das coordenações. Aí a pergunta é, e quem cuida disso? Quem é que cuida que fala assim, mas ela não está bem nesse time? Quem é que cuida? Então, assim, nós precisamos pensar o quanto é importante nós termos essa visão humanizada. Então, assim, e quem cuida da sua saúde mental? Gente, a gente está falando aqui, vinculado em questões institucionais, da Secretaria da Educação. Mas a gente não pode transferir a responsabilidade para a instituição.
A saúde mental, ela é individual. Nós precisamos cuidar, porque nós, mas é que eu preciso cuidar, mas a gente sempre vai encontrar desculpas. Eu vejo muito isso, né? A gente tem que assumir a responsabilidade. Então, assim, é bonito, simbolicamente, estar ali para ofertar, para cuidar. Mas a pergunta é, quem cuida das suas angústias? Dentro desse link aqui, perguntar para nós, o que representa a questão de vice, né? Tem uma brincadeira que fala vice é que nem o substituto, tem até um simbolismo, né? Mas eu sou professor substituto. Às vezes o professor fala assim, mas aqui eu não tenho valorização. Gente, quando você se valoriza, você pode estar ali como vice ou como substituto, você se valoriza. Porque se você está ali no papel de substituir, é porque você tem as suas qualidades. Desenvolvendo o que ela disse aqui, Ludmila, como que é essa questão de gerir um momento em que a direção está e assumir responsabilidades decisivas em momentos agudos? Eu acho, João, assim, que é uma construção, né? A gente manter o equilíbrio emocional não é fácil, né? Todo dia você lida em ambiente escolar com situações diferenciadas. Cada dia é um flash, como a gente costuma dizer, né? A escola em que eu atuo é uma escola muito grande e assim, não é fácil. Mas eu acho que é um trabalho de construção, né? A cada dia você vai aprendendo mais a manter o seu equilíbrio emocional, a deixar um pouquinho os seus problemas pessoais do lado de fora da escola. Não é fácil, né? Mas eu acho que é um trabalho de construção. Você vai aprendendo a separar, né, o que é pessoal, o que é profissional, porque senão não dá, desanda. Se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não fizer essa força para diferenciar o que é pessoal e o que é profissional, deixar um pouquinho os seus problemas de lado para cuidar dos problemas dos outros, o trabalho não caminha. Isso eu falo por um pouco de experiência, né? Como eu disse no começo da minha apresentação, eu tenho 23 anos somente de rede municipal de Mauá, né? Então, eu acho que a cada dia a gente aprende um pouco mais. Gente, por trás dos bastidores tem ali uma equipe, né? E nos orientando. Deixa eu ler, porque eu não estou conseguindo ler direito. Fale mais alto. Entendi. Entendi. Fale mais alto. Gente, é isso. O que, às vezes, a gente está aqui fazendo esse cenário, o que eu quero dizer é, sempre tem alguém por trás para contribuir com o que a gente está fazendo. Quem está por trás para contribuir na coordenação? Quem está por trás para contribuir com a coordenação? Quem está por trás para contribuir com a questão da vice-direção? E agora, José, representando em termos de... É como se fosse assim, chegou no topo, chegou no José as demandas. Ninguém procura o José, a coordenação, a vice, para o churrasco. Essa é a verdade. Chama só para resolver problema. E aí, sabe o que a gente faz? É isso mesmo, eles não quiseram ser diretores. Então, o problema é deles. A gente toma muito cuidado. Sabe por quê? A grande solidão de um líder é não se reconhecer que ele tem as limitações. Eu estou me sentindo muito confortável aqui, porque antes de estar aqui nessa conversa, a gente teve um bate-papo e eu me senti muito confortável, porque eu vejo a parte humanizada deles. José, você como a representação da direção, o que representa a solidão para você? Porque vocês vão se identificar. Representa um desafio, né? Um desafio diário que a gente tenta resolver com diálogo interno, né? A gente saber que nós não somos sozinhos para ir na frente da escola, né? Nós contamos, né, com a vice-diretora, contamos com a coordenadora pedagógica, para que a gente possa dividir, né, as responsabilidades, as nossas dificuldades, né? E para isso é importante esse processo, né, de escutativa, empática, né, em que a gente divida as responsabilidades e a gente busca a solução. No ambiente corporativo, a gente fala assim, primeiro humaniza, depois institucionaliza. O que é humanizar? Poxa, o Edson não está bem. Eu tenho direito de não estar bem. Eu vou falar da coordenação, ela vai me humanizar. Eu vou falar com a vice, ela vai me humanizar. Vai chegar no diretor, vai me humanizar. Mas, gente, se o Edson não também quer ser ajudado, como que
a direção vai ter que continuar o barco, que eu não estou querendo ajudar. O que eu estou querendo dizer, dentro da fala do nosso querido José aqui, é que o ambiente corporativo precisa de institucionalização. Um lugar que só tem humanização não funciona. Não, vamos entender o Edson, que o Edson não está bem. Vai entender até quando? E isso pode prejudicar um coletivo. Porque o Edson pode ser um grande prejuízo para o grupo. Por isso, às vezes, o líder toma decisões difíceis. Às vezes, o líder ele tem que tomar uma decisão difícil, porque ele é empático. Agora, antes dele ser empático com a decisão, ele tem que ser empático com ele. José, tem uma frase que diz assim: humanizar para depois institucionalizar. Gente, o que é institucionalizar? A gente está num ambiente institucional. Existem regras a serem seguidas. Tem um teórico chamado Jacob Levi Moreno, que fala sobre papéis e um que fala sobre personas. Da porta para dentro, como eu disse, eu sou uma coletânea de Edson. O que eu quero pontuar na saúde mental é como a gente lidar com as nossas limitações. Não é porque eu sou psicólogo que eu vou estar sempre bem, mas também ficar sempre mal é problema. Não é porque você está na coordenação, como humanizar. Nesse momento aqui, José, mais uma pergunta para você, para que eles se identifiquem. Como você lida com as inseguranças institucionais em que você precisa proteger um grupo? Como é para você? Me fale um pouquinho. A gente procura, mediante, como eu disse, o levantamento das demandas internas, a gente poder buscar essas soluções, né? Então, assim, a gente se depara com desafios todos os dias, né? Nas diversas áreas. A direção também não é diferente, né? A gente sabe os desafios que existem nos ADIs, as professoras, as líderes, né? Mas o que a gente precisa é, de fato, promover o diálogo, né? Eu acho que o diálogo é a raiz da solução de muitos problemas, né? Então, a gente, tendo estimativa, e conversando com a equipe, a gente consegue buscar as soluções que são necessárias, né? A gente vai se sentir mais seguro, porque a gente está dividindo uma responsabilidade com o grupo que a gente quer. Vianney, em termos de coordenação, assim, está falando, José, qual a sua visão assim, emocional? Assim? Olha, eles já falaram de muitas coisas importantes. Eu só queria destacar nisso a parceria e a escutativa dentro do grupo também. Porque você destacou um pouco, né, Edson? Assim, a gente também conseguir ter essa parceria. Olha aqui, a gente está aqui, olha quanta escuta que houve aqui dentro. Houve a confiança do Gilmar e da Larissa, a sensibilidade desse tema, a liberdade de nós estarmos aqui. Se eles não tivessem tido essa escuta para um tema que interessa a rede, nós não estaríamos aqui. A discussão nossa de como vai ser, em que formato. Você, Edson, eles convidam assim. Eu acho que os desafios vêm, a gente tem que ter esse recurso interno, faz o possível, mas se a gente não tiver essa escuta entre os pares, ouvir os nossos pares e os pares nos ouvirem, fica mais difícil para a gente tomar as decisões. Porque muitas vezes a gente não tem solução. E a gente vai ter que buscar ajuda. Eu juro que a gente vai falar mais alto. Juro que a gente vai tentar falar mais alto. Para que vocês entendam. Porque a primeira forma de comunicação é a verbalização. De repente eu estou aqui e vocês não estão escutando direito. Sabe o que vai desenvolver? A falta de comunicação desenvolve estresse. Porque assim, se eu não tenho capacidade de verbalizar, vocês não têm condições de ouvir. Usando o exemplo agora aqui, né? Da nossa grande querida ali, está falando, fala mais alto. Ela está irritada ali para a gente falar mais alto. Mas eu quero usar esse cenário para dizer o quê? A comunicação às vezes tem que ser clara, objetiva e assertiva. Às vezes acontece estresse corporativo, porque se você não sabe se expressar, eu não sei o que fazer. E se eu não sei o que fazer, pode desenvolver um estresse coletivo. Por isso, às vezes, tem que ser assertivo. Olha, eu quero que o giz, vou dar um exemplo aqui de giz, né? O giz tenha giz branco e rosa lá, antigamente, né? Agora não sei se usa mais. Seja claro com o que você precisa para que seja resolvido o problema corporativo. Às vezes, a falta de comunicação é o que desenvolve estresse. Mas, às vezes, eu não estou conseguindo me comunicar porque eu não estou bem emocionalmente.
Porque a mistura, a questão psicológica, gente, é uma coletânea de angústias. Entendam isso. Mas para que a gente compreenda a angústia, eu preciso falar. Por isso que, lógico, eu vou puxar aqui a sardinha para a psicologia. Nós precisamos ter o nosso momento de expressar as nossas emoções. É importante a gente estar num ambiente corporativo, de comunicação, de respeito mútuo. Tem coisas que você vai falar com uma coordenação, com os colegas. Se você, professor, às vezes você vai compartilhar sua angústia com o professor, colega do lado ali. Você passa por situações, às vezes, uma coisa que a gente falou aqui por trás dos bastidores, eu não quero perder, é o quê? Vocês passam, às vezes, por sofrimento sociais. Quando você pega uma criança que está passando por alguma violência familiar, social, ausência do básico, né, que é o alimento, e aí você se depara com aquela dor institucional. Por isso precisa cuidar da saúde mental. Por isso precisa falar assim, quais são as minhas limitações. O exemplo que foi dado aqui, não sei agora se traz de bastidores, não foi aqui, a ausência do sapato, foi isso que você falou deles? Fala aí, só para a gente fazer essa ligação. Certa feita, né, lá na escola, chegou a criança... Fala mais alto. Vou falar mais alto. O meu tom de voz é mais tranquilo e suave. Não, quero ser surtada que sem filtro. Vai, Vamos lá. fala. Então, vamos lá. Certa feita, chegou uma criança na nossa escola, 7h e pouco da manhã, através do transporte escolar, sem o pé do calçado. E aí, o que aconteceu? Né? A professora imediatamente abordou o transportador que traz essa criança até a sala de aula, e o transportador não sabia o que tinha acontecido com o sapato. Falou, mas na van não está. Acredito que já veio assim de casa. Então, essa professora veio até mim, né, relatou o que havia acontecido e estava assim totalmente, como que eu vou dizer, compadecida com a situação, né? Estava ali com muita dó da criança, porque veio com apenas um sapato para a escola. E ao chegar, né, na gestão, essa informação, nós fomos tomar as medidas cabíveis ali naquele momento. Então, sempre em escola, né, que é uma instituição que acolhe, né, uma instituição que, de certa forma, é assistencialista, né, a gente sempre tem uma roupinha da criança, um calçado ali, e naquele momento, naquele dia, não tinha um que servia daquela determinada criança, então não tinha o calçado, não tinha o que fazer. E todo mundo angustiado, porque aquela criança não poderia, tecnicamente, nem sair da sala por conta da falta de um pé de sapato. Então, o que acontece? Né? Dentro da escola, a gente tem os protocolos a serem cumpridos, e uma das coisas que eu falo muito para os professores e também para os auxiliares, porque a gente tem esse momento de formação, é fazer o que podemos, né, com excelência, dentro do que temos, dos recursos que temos e das funções que temos. Então, imediatamente entrei em contato com essa mãe e falei com ela a respeito do filho só estar com pé de sapato. E essa mãe me atendeu de forma muito grosseira, porque o filho passou na casa do pai à noite, né? Então, ela também estava com o emocional totalmente abalado e transferiu tudo isso para mim, porque eu fui ouvinte, eu tive que ouvir e entender e tomar uma decisão ali naquele momento. Então, ela falou que não ia trazer o calçado, porque o pai da criança, que era o responsável, usou palavras torpes, né? E o que acontece mediante isso? Nós não podemos mandar a criança embora, a mãe não ia trazer o calçado naquele momento. A gente tinha que acolher, tinha que alimentar aquela criança precisava vivenciar e experienciar naquele dia de escola. Então, o que eu falei para ela? Falei, olha, então assim, tá tudo bem, a senhora não consegue trazer um calçado para a criança, ok, porém, a senhora tem a ciência de que ele vai ficar descalço essas 10 horas a qual ele vai passar aqui na creche. Então, se acontecer um acidente, um incidente, né, alguma situação, porque ele vai viver aqui dentro. E a gente tem que permitir isso. Eu não posso isolar ele porque ele está descalço, né?
Então, a senhora está ciente do que está acontecendo. Ah, mas eu não quero saber. Ah, mas por isso. Tá ok, irmãozinho, tá jóia. Então, Deus abençoe o seu dia, que nós vamos trabalhar aqui também. E assim foi o dia, né? E foi difícil, o desafio maior foi fazer com que a equipe da sala entendesse aquela situação, porque ela foi finalizada ali. Então, as angústias, as opiniões, que é um absurdo que está sendo endossado. E é mesmo. Se a gente for olhar, né, é mesmo. Aí eu faço uma analogia com a sua fala na questão psicológica. Quantas crianças vão para a escola sem um par de sapato? É muito simbólico isso, né? É ter que proteger. Até agora, aonde entra aí a questão educacional? Até agora nada, né? Perceba que vocês fazem um papel muito humanitário, aonde não tem humanização, independente dos fatos que aconteceram entre o pai e a mãe, mas perceba que a sequela de um desconforto social bate na porta de vocês. Quantas crianças vocês verem simbolicamente sem um pé de sapato, sem 2 pés de sapato? Você olha, então a gente chama isso de contratransferência. E a linha tênue da síndrome de burnout, aí, os maiores afastamentos psiquiátricos tá, na área da saúde, educação e segurança. A gente está falando aqui sobre educação. Porque vocês lidam com o sofrimento do outro. Por isso que é importante você cuidar do seu sofrimento. A pergunta seria essa. E você? Aonde é que está faltando o seu par de sapato? Vocês entenderam? Porque é simbólico. Houve um estresse institucional e ela precisou seguir os protocolos institucionais. O professor ficou irritado com aquilo. Como vai fazer? Porque o professor ele tem uma identificação ali. Só como eu vou deixar uma criança sem par de sapato? Mas eu quero fazer para a psicologia. Quantas pessoas hoje precisam de um pé de sapato e às vezes encontram um acolhimento de vocês? A pergunta é, quem acolhe vocês? E quando você está sem um pé de sapato? Em Cris, em José, em Ludmila, quais são os pés de sapato, né, que vocês, por alguma questão, precisam estar ali sempre modelando? E o sapato ele foi utilizado como um exemplo, né? Mas nós vemos crianças chegando na escola sem sapato, sem agasalho na época do frio, sem ter comido, né, se alimentado, chegam com fome. E assim, o sapato ele foi apenas um exemplo, né? Mas as situações, elas são inúmeras, né? E como lidar, gente, prestem atenção, por favor, como lidar com uma angústia coletiva, que nós temos essa angústia. Não adianta, nós fazemos parte de um cenário, por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, para a gente não ser atingido tanto. Não ser atingido tanto. Porque se a gente é atingido diretamente, aí a gente entristece. Aí a gente Adoece. Adoece. Porque o que eu ia só complementar nisso é que essa criança também tem um emocional. Ele se vê diferente naquele ambiente, ele sabe que está faltando um sapato. Né? Então, assim, a Cris teve que tomar uma decisão junto com a equipe. E nessa decisão, ela teve que acolher os professores, porque tinha uma questão deles ali do cuidado. Até acredito muito que é isso mesmo. Como que eu vou deixar essa criança andando descalça pela escola? E o emocional dessa criança, né? O contato com os amiguinhos, o que os amiguinhos falam da criança que está sem sapato. Será que a gente media uma outra proposta pedagógica onde todos, por um tempo, fiquem sem sapato? E aí eu volto para o Edson. Então a gente dá conta de um cuidado emocional da escola, mas a Cris, a equipe, ficou com o emocional também abalado. Né? Porque existe essa transferência. E aí, para não abalar tanto, o sugerido, né, de alguns procedimentos, como se fosse a descompressão. No final desse dia, o que seria sugerido? Sugerido, tá, gente? Aí a gente vive na... O que é que você falou, Davi? Não é na fantasia, às vezes, né? Porque a gente tem desejos, né? O sugerido seria perguntar se isso realmente, né, te marcou. Quando você liga para a mãe, olha que interessante, né?
Você liga para a mãe de uma forma institucional, olha, você vai ficar 10 horas assim. E a mãe não está nem aí. Agora imagina emocionalmente, com a coordenação e os professores. Gente, a saúde mental ela é muito séria. A gente não pode descartar que a gente vive em um cenário de uma iminência de uma crise. E para a gente não entrar na crise, eu preciso entender as minhas crises emocionais. José, como lidar com as crises no ambiente corporativo e pessoal, quando chega uma coordenação, quando chega um professor, quando chega e você precisa acolher. José, você acolhe. Como você lida às vezes, com a sua solidão da área? Difícil dizer, né? Porque, assim, às vezes é no lar que a gente consegue ter esse acolhimento, né? É no diálogo do lar, né? Compartilhando as suas inseguranças, né? As suas tristezas, as suas angústias, né? É que a gente consegue se renovar para o dia seguinte, né? Porque a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu converso com a vice-diretora da escola ali, da nossa escola, a coordenadora, a Cris, né? Eu falo que no fim do dia a gente tem que apertar um reset, né? Para que no outro dia a gente não leve as mesmas angústias dos dedos, né? Porque, quer não, nós estamos sendo observados, né? Pela equipe, né? E eles têm, assim, na equipe gestora, quem vai buscar essas soluções, né? Essas demandas, né? Nem sempre a gente consegue buscar a solução que é definitiva para os casos, né? Mas a gente precisa compartilhar as responsabilidades para a gente buscar o melhor caminho. Na questão da linha psicanalítica, Freud diz que tudo se envolve sobre o prazer. Freud é muito sexualizado, não tem nada a ver de sexo, tem a ver de prazer. O que é sugerido, gente, para vocês aqui, para vocês que estão nos acompanhando, volte a fazer pequenas coisas que te dão prazer. O melhor remédio. E se a gente tiver também, tomando nossas medicações psicotrópicas, né? O tofranil, o tegretol, o depaquene, o depacote, o aldol, a camazepina. Né? Se for necessário, uma intervenção. Se for necessário as intervenções psiquiátricas com as medicações, isso é sugerido sim. Mas vou deixar aqui para vocês na mesa, tá? E para vocês que estão nos acompanhando. O melhor remédio é retomar os pequenos prazeres da vida. Quando José fala que precisa, resetar, né? Mesmo a gente resetando, é um recomeço para o outro dia, o melhor remédio seria você fazer uma coisa muito simples, sei lá, fazer um pastel em casa, sei lá. O ambiente religioso também faz parte. A minha linha terapêutica respeita os pilares religiosos, tá? Então, assim, a gente precisa sentir prazer. Não, cada um tem o seu prazer. Tem uma maneira de reequilibrar novamente, né? Uns vão para a academia, desculpa, até te cortei, né? Tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Uns vão para a academia, outros vão fazer uma caminhada, o outro vai para um shopping. Então, acho que cada um tem a sua forma de se reequilibrar, né? E cada um precisa saber qual é a melhor forma, né? E quando se nós... descobrir, né? Se conhecer, se descobrir. Perfeito, Ludmila. E quando nós estamos sobre um quadro depressivo, que é o tal do F32.1, 2, 3, a depressão ela não dá prazer. A depressão não tira prazer. A depressão ela é biopsicossocial, gente. Biológico, psicológico e social. A depressão precisa ser tratada com medicação, tá? E terapia. Porque existem traumas que a gente carrega. A falta do sapato do menino pode ser um trauma coletivo. E vocês passam diretamente, às vezes, a gente para traumas. Parece que é comum todo dia ter a ausência de um pé de sapato. Eu quero dizer para vocês que a gente pode somatizar. Psicossomatizar. O que é psicossomatizar? Eu vou guardando as minhas emoções, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Vai chegar uma hora que o seu psique, sabe, todo mundo tem em casa aquela gaveta, ou no trabalho, aquela gaveta que a gente vai colocando. A nossa mente, de vez em quando, a gente precisa pegar essa gaveta e virar e falar o que isso serve. Quer cuidar da sua saúde mental? Quer cuidar? Tá gritando ali pro gritar.
Quer cuidar da sua saúde mental? Por favor, pegue as suas gavetas e vire de vez em quando e fala assim, o que serve? Porque tem coisas do passado que está guardado lá atrás. E Freud diz, o que não se elabora se repete. Uma pedrinha no sapato, às vezes a gente acostuma, mas pode virar uma grande gangrena emocional. Pegue a sua saúde mental, coloque em cima da mesa e distribua. Fala assim, o que serve e o que não serve. Aí, Edson, deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. A gente consegue fazer isso sozinho? Ou a gente precisa da ajuda de um terapeuta para fazer isso? Porque, de repente, você vira a gaveta. Aquilo já é difícil. E aí, o que eu vou jogar fora disso? Você não sabe o que Não saiu da sei, gaveta. Lud. Será que eu jogo isso? Sabe? eu quero Quando você mandar, começou a falar, eu fiquei pensando nisso. eu quero mandar um abraço para a minha psicóloga, Maria Aparecida Valente. Ela tem 50 anos de profissão. Eu vou chegar perto dela. Se eu não cuidar das minhas gavetas técnicas, eu sou o primeiro a surtar. Eu, Edson, na linha tênue ali da psicopatia e da esquizofrenia. Porque eu lido muito com dores. Ninguém chama psicólogo pro churrasco. Né? Então, assim, sozinho é difícil. Virar a gaveta, às vezes a gente sozinho vira a gaveta e fala assim, por que eu estou guardando esse negocinho aqui? Ah, mas eu estou guardando porque representa para mim o copo da água. Estou falando baixo? Estou falando a gaveta emocional precisa. Muitas vezes a gente faz sozinho. Gente, mas sozinho a gente não consegue. Simbolicamente, respeitando todas as crenças e religiões, tá? Vocês vão entender um aspecto de representação simbólica aqui. Se até Jesus precisou de alguém ajudar a carregar a cruz, simbolicamente um grande líder que sofreu, a pergunta é, quem te ajuda a carregar a cruz? É ela? Quem te ajuda a carregar a cruz? É ela? Vocês, quem ajuda a carregar a cruz? Gaveta. Precisamos virar e perceber que tem coisas do passado que é trauma que pode estar te adoecendo. E aí, como eu falei, das questões psicossomáticas, gaveta cheia, adoecimento mental. Gaveta mental cheia, adoecimento mental. Então, para que a gente não adoeça, de vez em quando precisa virar as gavetas. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Antes de a gente falar aqui, os caras bastidores aqui, ó. Esse aqui abriu as gavetas, essa aqui foi mais que abriu as gavetas aqui. Quão é bom falar das coisas descompensadas. Gente, tem coisa que você vai falar com o seu colega de trabalho, tem coisas que você vai falar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu cônjuge, mas tem coisas que você vai falar só com o seu psicólogo. Vou contar um segredinho para vocês. É na loucura que a gente se encontra. A coisa mais descompensada. Se fosse eu, descompensado, o menino da ausência do tênis. Agora eu vou fazer uma representação aqui, né? Se fosse eu, sem filtros, porque ela foi institucional, Zé. Ludmila, Viviane, ela foi institucional, ela foi protocolar, não, isso. Mas eu vou agora fazer uma persona aqui do sem filtros. O que eu falaria para essa mãe? Ô, dona Maria, puta que pariu. Você vai, o seu problema com o teu marido, você vai prejudicar o teu filho, porque você vai jogar a responsabilidade que foi da casa do pai. Toma vergonha na tua cara. Lógico, né? Que a gente não vai falar isso. Mas, às vezes, vocês têm vontade de surtar e falar as verdades. E vocês não podem, porque vocês estão num ambiente corporativo de que ele está tolerando. Não esqueça de uma coisa. Tolerar o intolerável, suportar o insuportável é a linha tênue do adoecimento mental. E a gente anda nessa linha tênue. E para não adoecer, cuide da saúde mental de vocês. Quais são, simbolicamente, né? Qual o pé de sapato, de tênis que está faltando para vocês? Todos nós temos, às vezes, faltando sapato. E a estrada, às vezes, dói. A gente precisa se proteger emocionalmente. Ludmila, o vício, às vezes, é deixado de lado como falta de autoridade? Como é isso? Olhando como visão de gestão. Olha, eu vou falar no ambiente em que eu trabalho e na escola que eu atuo. Não, a gente nunca é deixado de lado. Porque ali é tanto trabalho que todo mundo se envolve e não dá tempo de ninguém ficar de lado, Edson.
Sabe por que eu tô falando isso? Não sei se é uma particularidade da minha escola, né? Que tem cerca de 1.000 alunos, do primeiro ao 9º ano, então a gente lida com criança de 6 anos, primeiro aninho, e lida também com adolescente de 9º ano. Então, são os dois extremos, né? Então, ali, na minha equipe, né, na equipe gestora, ninguém fica de lado, nem a diretora, nem as vices, e muito menos as coordenadoras pedagógicas. Para mim, é uma honra isso, né? Porque eu não consigo me sentir de lado, graças a Deus. Nós precisamos acolher o outro. Tem alguns comportamentos que a gente faz, eu vi muito isso na corporação, né, na Polícia Militar, onde eu fiz parte, e o ano passado eu fui para a reserva, né, e agora eu só estou psicólogo no meu consultório. Interessante, né, eu também tenho licença-prêmio, eu também tenho férias, né? Quem está aqui de licença-prêmio? Você? Férias? Chegou a minha vez. Olha que interessante, né? 45 minutos. O que é isso? Já estamos no ar, então a gente precisa encerrar já, né? Não? Então é o que, então? Seja clara. O que você quer falar? Tem mais uma hora. Tem mais uma hora? Máximo uma hora. Máximo uma hora. Máximo. Não, vamos lá, fazer essa interpretação. Nós temos escuta ativa dentro de uma reunião, dentro de uma palestra, máximo 50 minutos. Existe um livro chamado A Hora de 50 Minutos. Por isso que a terapia tem 50 minutos. Quando vocês forem fazer reunião, não deixem passar, porque já começa, a gente não começa a ter escuta. Presta atenção aqui vocês, ó. Então, a gente precisa ser pautado. Então, obrigado pela sua gestão aí. Você percebe que eu preciso de uma pessoa por trás dos bastidores para conduzir a gente aqui? A pergunta é se eu tenho a humildade como psicólogo de compreender que eu preciso do outro. Às vezes, o que falta, às vezes, é humildade. Isso que eu vou te falar, porque eu posso falar sem filtro. Sejamos mais humildes. Seja mais humilde. A ausência da humildade, que a gente chama de ego inflado, o ego, na realidade, é o medo de perder o controle. Sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que tem ego inflado? Na realidade, inconscientemente, ela tem medo de perder o controle. E se a pessoa tem medo de perder o controle, ela pode conduzir no grupo manipulações. E aí, nesse caso, por estar no ambiente corporativo, José, você como o diretor, vê um cenário desse, como seria emocionalmente lidar com o ego inflado de uma pessoa que pode prejudicar o grupo? É bem difícil, né? Por isso que a gente fala na questão, como eu falamos há pouco, do alinhamento de valores, né? É um desafio muito grande mesmo, você tem que lidar com o grupo de gestor com alguém com esse perfil, né? Mas eu acho que cabe ao diretor, né, a dar um exemplo, né? E assim, como a colega disse, a rotina é muito intensa, então a gente precisa dividir as tarefas, né? Saber delegar, né? O ouvir pressupõe a continuidade de não delegar as funções, é a questão da confiança também, né? E é importante que o grupo entenda que a palavra do gestor é uma palavra única, né? Tem ali um alinhamento de ideias e valores que devem ser replicados no dia a dia, né? Para que o grupo compreenda e se sinta mais seguro naquilo que ele busca, a título de soluções do gestor, né? Aí a gente vê, né, os professores na linha de frente, assumindo, às vezes, papéis que não tem nada a ver do sapato. Eu estou ali para dar aula, mas olha quanto vocês lidam com sofrimento social. De repente, você atua numa área da cidade que ali o sofrimento é agudo. Para que você lide com o sofrimento do outro, você precisa lidar com o seu sofrimento. Quais são os seus sofrimentos emocionais sobre os seus papéis? Quais são os seus sofrimentos, Viviane, não como coordenadora, mas sobre a Viviane, que é mãe, que é avó, não sei, que é... Vai nascer. Vai nascer. Como você lida com toda essa coletânea de angústias? Vou repetir, o melhor remédio para a saúde mental é buscar o prazer. Viviane, como buscar o prazer? Então, você sabe que essa conversa, ainda mais forte que a gente tem nos bastidores, vai levando para nós assim, várias questões
que é isso que nós queremos que chegue aí nas escolas, né, nas pessoas. Primeira coisa que eu entendo, e até um complemento a falar do José, é você saber falar e saber ouvir. Falar com jeito e ouvir mais. Outra coisa é a questão do exemplo. Eu me falto muito nisso. Vocês sabem, eu tenho 4 filhos. Eu sempre, na conversa com meu marido, a gente sempre fala assim, mais vale um exemplo que 1000 palavras. Você faz uma coisinha errada, daqui a pouco, quando se faz fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu tenho válvula de escape de coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de atividade física, então eu vou para academia, eu gosto de bordar, eu gosto de estudar. Então, eu leio coisas que não têm a ver com educação. Então, eu procuro fazer coisas que me dão prazer também. E, na verdade, eu não consigo ficar muito sem isso, não. Eu acabo me irritando de não ter essa válvula de escape. Então, aqui no meu trabalho, é isso também. Ouvir, saber falar e ouvir semi-livres, viu, gente? Eu sempre dei a liberdade para todo mundo para falar. E saber falar também, que às vezes o modo que a gente fala já agride a pessoa. Né? Dependendo das palavras que você usa, o tom que você usa, você já agride a pessoa. E procurar, é claro que a gente, como eu disse no começo, a gente não é 100%, nunca vamos ter e não vamos nem ter essa expectativa. A gente procura no dia a dia dar uma melhoradinha naquilo que a gente avaliou que falhou. Mas no nosso trabalho, assim, a gente procurar essa questão de exemplo e da válvula de escape. Para mim, isso é essencial. E eu não aprendi sozinha. A Lud tem uma válvula, a Cris tem uma válvula de escape que ela foi incorporando, ela foi percebendo do jeito dela e ela tem. Mas eu faço terapia também. E isso me ajuda demais, demais. Eu não fico sem. Perfeito. O Cris, você, como representante, fala sobre representação aqui, mas todos que estamos acompanhando são os nossos professores lá, são da linha de frente, né? Qual o maior medo de um professor, de um coordenador? Em termos de sentimento de medo, traga, representando todos, qual o maior medo hoje dos nossos professores? Olha, na minha escola, a equipe toda, eu posso dizer que é bem comprometida, é uma equipe bem consolidada, né? São professores que fazem com excelência o trabalho. E vamos incluir isso também, né? Que além de coordenadora, como eu estou na coordenação, eu sou professora da unidade, né? Acho que o maior medo da gente é não ser reconhecido, não ter esse reconhecimento. Muitas das vezes, por não saber lidar, né, com as situações, aí vira uma falácia, chega até em virar denúncias. Então, acho que o maior medo é essa mancha, sabe? Essa mancha na carreira, essa questão de não ser reconhecido, porque a gente está lá todos os dias para fazer o melhor, para dar o sangue mesmo, como o diretor José falou, é tudo muito intenso. Essa questão de descomprimir, eu ia até perguntar, né? Dessa descompressão, porque assim, como é muito intenso, a gente na gestão, os professores também, e merendeiros, e o pessoal da cerco, é uma atrás da outra. Essa descompressão que a gente tenta buscar e fazer, né, para nos dar aí prazer, para a gente voltar ao centro, ela tem que ser. Qual que é a periodicidade de tudo? Tem atendimento, por exemplo, que eu preciso, fechei a porta, foi embora, levei até o portão, eu preciso me descomprimir ali, eu preciso soltar aquilo. E uma das formas a qual me faz bem, que é levar para o lado do humor as coisas. Então, minha mente está o tempo todo trabalhando, minha mente está o tempo todo ligada no 590. E aí, era uma atrás da outra, assim, para tentar tornar aquele ambiente que estava pesado, leve, aí começam as risadas, começa outro foco, já sai da aflição,
Eu sou muito assim, estou o tempo todo. Né? Então, assim, acho que o maior medo da gente, não respondendo ao senhor, né, é essa questão de nos esforçarmos tanto para receber devolutivas negativas. A gente fala, tudo bem que a gente não alcança a perfeição, né? Como já foi falado aqui, isso é uma, né? Porém, a gente quer fazer o melhor, quer ser reconhecido por isso. Ludmila, dentro da representação, para você, qual, para todos nós aqui, né? Desejo. Qual seria o maior desejo, assim, dos professores? Todos são os professores, né? Todos são os alunos que são os professores. Desejo. Qual seria o maior desejo, assim? Como a Cris falou, né, eu acho que o reconhecimento, né, o reconhecimento do trabalho, a importância, né, desse profissional na vida da criança, do adolescente, eu acho que é esse lado principal. Né? Acho que o maior desejo de todos os profissionais da educação é o reconhecimento da importância desse papel na vida da criança e do adolescente. E das famílias também, porque direto ou indiretamente a gente acaba atuando na vida da família, né? Quando você tem aquele aluno na sua escola, no caso, todo o carinho que a gente deposita na criança, no acolhimento, isso vai refletir positivamente na família, não tem jeito, né? Eu queria responder essa também. Já virou terapia isso aqui, tá? Ó. Já virou terapia. Todas as oportunidades. Pode. Agora sim. já tá ficando mais solto, né? Olha, tá dando horário, pessoal. Pode ir lá, continua. Lógico, querida. Olha, no aspecto de educação, limitando realmente o falou, né, também essa questão do medo, que também não sabe, o meu maior desejo, de verdade, seria resgatar uma sociedade na qual resgatar um pouco daquela sociedade que já foi antiga. Né? Como é que é, né? Ouvia. Na minha época, deixa eu reforçar. Na minha época, eu chamava o professor de senhor, mas a gente foi se metamodelando socialmente. Sim. Entende? Não voltar nessa questão de muito retrógrado, não é isso. A essência, né, do respeito. Você quer botar no mimeógrafo, ela quer botar no mimeógrafo, o cheiro do álcool. Hoje em dia nós somos, por ser muito denso, a sociedade acaba crucificando um pouco o trabalho do professor. Né? Se inverter os valores, que nem essa situação do sabato, é incumbência da escola. Né? E a gente é cobrado, muito cobrado, pela sociedade em relação a situações que estão fora. Né? Tudo bem que tem que andar ali em conjunto, é dever da escola, mas é da família também. Então, meu maior desejo hoje para a educação é resgatar essa essência do respeito. A professora, antigamente, ela era chamada de mãe dentro da sala de aula, sabe? Não nesse contexto, mas no respeito mesmo, de trazer de volta isso. Hoje a escola de educação infantil, por exemplo, ela está se tornando burocrática e chata. Por quê? É uma falácia, os pais cobram, aí fica aquela situação de a descompressão, você tem que sorrir, acenar, né? Então, o meu maior desejo era trazer de volta aquela essência da infância, das brincadeiras, do mundo mágico infantil, e os pais estarem juntos com a gente nessa, para saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para o bem mais precioso que são os filhos deles. Sabe o que a Cris trouxe agora? A síndrome do ninho vazio. Nós sentimos faltas do que já foi tão importante do que a gente viveu intensamente. A gente acordava com vontade de ir para a escola, ser o professor, porque aquilo me dava prazer. E aí, as mudanças sociais, institucionais, foi fragmentando, lacaneando, aprisionando. Aí, parece uma depressão.
ai, deixa eu levantar para ir lá de novo para aquele lugar. Eu quis trazer essa questão emocional sobre o medo, né, sobre o desejo, e você reforçou. A teoria do ninho vazio, todos nós temos, são lembranças. Lógico, né, que o Zé falou em um momento, né, às vezes a gente vive o idealizado. Como lidar? Lógico, né, mas só em você, Cris, falar, com certeza, estimulou. Vocês perceberam o estímulo da forma dela? Nós precisamos, uma outra coisa que você falou sobre o humor. Institucional, educação, saúde e segurança, a gente é muito sádico, essa é a verdade. A gente dá risada, às vezes, com as desgraças. Olha, a gente acostumou a dar risada. Por quê? A gente, às vezes, tem que ser resiliente. Nossa, adivinha o que aconteceu? Nossa, se fosse comigo, eu estava ferrado, sei lá. O que eu quero dizer? O humor é uma ferramenta para a saúde mental. Se a gente conseguir buscar esse humor, brincar, levar de forma mais leve, todo esse cenário que a gente está trazendo vai facilitar cuidar da nossa saúde mental. O que eu quero dizer para vocês aqui? Leve mais leve a vida. Às vezes a gente é muito rígido, muito protocolar. Às vezes a gente é muito, sabe, muito. A gente está ficando muito mais mecânico do que humano. Volte a ser humano. E José, errar é humano. Tá bom? Agora, José, qual seria o maior sonho? Em termos não só institucional, mas pessoal de cada profissional da educação, com o seu gabarito, não só essa pergunta para você, mas a pergunta também para a Viviane. E vocês representando o que estão nos assistindo. Qual o maior sonho? De fato, eu acredito como professor que assim, as funções, né, de forma contextualizada, elas fossem melhores. Né? A Cris falou, né, da questão das famílias. Né? Precisa, de fato, ter essa parceria. Né? Eu acho que talvez o que você quis dizer é dessa falta, né? Aquela balança desnivelada, né? Que parece que a escola faz muito, a rede faz muito, e a gente busca esse empenho, esse engajamento por parte das famílias. Né? Eu acho que um sonho que todos nós temos é que isso volte a ter um nível. Né? De fato, a gente tem a reciprocidade nas ações, né? Que aquilo que é proposto pelas escolas, pelos profissionais de educação, que as famílias elas entendam que está sendo feito melhor em prol das crianças. Né? Eu acho que isso é uma coisa que Viviane? Fico pensando uma coisa que tanto o Gilmar quanto a Laís e eu, nós procuramos falar sempre. Nós precisamos nos apropriar do nosso conhecimento pedagógico. Então, a gente tem segurança para falar quando vem um laudo e fala assim, o médico fala assim, essa criança precisa de um acompanhante. Talvez no consultório, mas será que na escola ele precisa de um acompanhante? Então, esse saber pedagógico, que eu acho que reflete no que eles falam, que a Cris falou também, né? A gente ser respeitado, a gente ser ouvido, ter nosso caminho, mas porque a gente também tem segurança para falar. Porque a nossa formação nos embasa. Então, os pais que querem que a criança alfabetiza com 4, 5 anos. Outro dia a gente recebeu um e-mail de uma mãe que falava assim, a minha filha, 4 anos, está perdendo tempo, porque ela só brinca. Então, ela vai na escola para brincar. E aí, nós tivemos que mostrar para ela que o brincar é pedagógico. Na idade dela, o que é importante que ela aprenda. E a escola está fazendo esse papel. Porque antes, muitas das ações ocorriam nos quintais, nas ruas. Hoje, as crianças não têm lido isso. Então, os materiais que a gente propõe, as dinâmicas, a nossa pedagogia, o nosso currículo, ele vem todo em cima de uma construção de conhecimento pedagógico que, muitas vezes, nós também, enquanto gestores, aqui na secretaria, a gestão das escolas e os professores, a gente vai se despindo disso, em prol do advogado, que às vezes tem uma ação na escola, do médico, do nutricionista. Então, qual é esse conhecimento? A gente tem
saber embasar o nosso conhecimento e ter orgulho disso. Nós escolhemos essa profissão. Né? Nós estamos aqui ainda por opção, porque nada nos impede de partirmos para outro lugar. Né? Então, a gente tem que ter orgulho da nossa profissão e investirmos nela para que talvez essa situação que hoje a gente vive vá minimizando, né, com o tempo. Perfeito. Ô, Ludmila, agora eu quero que você teatralize como fosse um psicodrama aqui, dentro da fala da mãe da criança de 4 anos que, sem filtros, como que seria? Está muito institucionalizado esse negócio aqui, eu quero humanizar. Como seria sem filtros falar para essa mãe que ela está querendo... Sem filtros. Vai, agora, como que eu falaria sem amarra? Sabe que assim, tem coisa que a gente só fala no chuveiro, né? Sem filtros, como seria? Sem filtro, mas com toda a educação. Não, sem filtros, né? Estamos em um ambiente técnico aqui, usando ferramentas psicológicas, e eu estou usando aqui a terapia da exposição aqui, dentro da teoria de Jacó Levi Moreno. Se vocês quiserem procurar, eu estou usando uma base técnica aqui. Então, por favor, você está tendo uma representação simbólica aqui. Por favor, sem filtros, como seria? Na verdade, assim, a fala da mãe demonstra pouco conhecimento em relação à pedagogia, né? Em primeiro lugar. Está muito técnico, não está, gente? Está muito técnico. Como seria sem filtros? Mãe, vai estudar um pouquinho, por favor? Vai entender um pouco do assunto para depois falar? Vocês estão Posso entendendo? completar? Trata a sua criança como criança. O que você fazia aos 4 anos de idade? Completa você. Tem certeza? O que a gente está fazendo aqui é levar mais leve. Vocês perceberam? O sem amarras, que eu usei a Ludmila para falar, às vezes a gente quer falar sem amarras. Entende? Só que a gente precisa... tem uma parte psicológica, a gente fala que existe a parte consciente, a parte inconsciente e a barreira de recalque. A barreira de recalque são as regras sociais, familiares, religiosas e culturais que determinam o que é certo e o que é errado. Dentro do ambiente terapêutico, a gente quebra a barreira de recalque. O que eu estou fazendo agora? Eu quebrei a barreira de recalque. Imagina se a gente falasse sem amarras. Aí a gente já está em surto, né, gente? O surto é a ausência de regras. E todos nós podemos quebrar as regras quando o inconsciente é a gaveta, tá? Quando você está abastecido aqui a muita coisa, uma hora não existe. Tudo bem? Por trás dos bastidores ali, gente, ó. Não existe controle emocional com a gaveta cheia. Então, assim, o que a gente fez agora aqui, dentro do psicodrama, tá? Dentro dessa teoria, a descompressão seria isso. A junção do gestor, dos professores, até da tia da limpeza, que a tia da limpeza às vezes está aí escutando muita coisa, viu? Ninguém repara nela. Mas às vezes ela que absorve muita coisa. Ela só fica ali fazendo um café e escuta tudo ali, ó. Tem que cuidar da saúde mental também das nossas tias da limpeza e do café, tá? Nós somos uma coletânea de pessoas e que, independente da minha função, todos são importantes. Não é porque eu sou diretor, que eu sou psicólogo, que eu sou mais importante do que a tia que faz o café. Mas a tia é mais importante. E, às vezes, resolução de conflito no ambiente corporativo vem de pessoas que a gente menos imagina. Vocês são jovens, vocês vão lembrar. Lembra da Colgate, da Colinos, melhor, da Colinos? A Colinos estava falindo. E aí eles não sabiam o que fazer. E aí, a tia da limpeza lá, a dona do café, isso é verdade, vocês podem procurar. Ela estava ali escutando a conversa, né? Olha, a gente precisa pensar aqui para mudar, porque vai falir a Colinos. E aí ela falou assim, posso dar uma opinião? O buraquinho que sai a pasta é muito pequena. Aumenta um pouquinho que vai e a pasta vai sair mais. A Colinos, depois que ela mudou o Colgate, depois mudou, mas a Colinos ela não faliu lá em 1900 e pouco, porque escutou a tia do café, que simplesmente aumentou o buraquinho, que saía mais pasta, vendeu mais. A pergunta é, a gente respeita todos que fazem parte do nosso grupo? Ou porque ela é menos importante? Para a gente já fechar aqui,
É isso? Para a gente já fechar aqui, eu quis trabalhar sobre esses 3 sentimentos aqui. Medo, desejo e sonho. Eu queria que a gente pensasse, independente das dificuldades institucionais que nós temos, independente das dificuldades sociais que nós temos, nós precisamos priorizar a nós. E não é ego. Não é ego a gente cuidar da gente. Às vezes a gente não está bem, porque os fatores do passado não resolvidos podem nos afetar. Às vezes eu falo assim, ixi, já vou trabalhar com aquela coordenadora. É que eu tive um problema com a coordenadora lá atrás, e eu transfiro que eu vou ter problema com ela de novo. E lá vem aquele diretor. Ou então o próprio diretor fala assim, ih, já vem aquela professora. Sabe por quê? Porque na verdade ele deve ter tido um trauma lá atrás, que aquela professora tem uma representação do trauma dela. Às vezes a gente tem comportamentos agressivos que não está relacionado à pessoa, está relacionado aos nossos fatores emocionais não elaborados. Segredinho, a gente é uma coletânea de fatores não resolvidos. Cabe a gente compreender que eu preciso entender as minhas limitações. Para a gente fazer um fechamento aqui. Cris, o que mais marcou nessa nossa fala aqui? Representando a coordenação e representando todos que estamos acompanhando aqui. Essa questão da gente se cuidar. Isso eu absorvi e muito, porque como eu falei lá no início, né? Estou aqui porque eu gosto de verdade, amo o que eu faço, não me vejo em outro lugar. Quando a gente almeja as coisas na vida, parece que eu me encontrei, cheguei onde eu queria estar. Tá? Desde 96 a 30 anos trabalhando na educação e atuando a maior parte do tempo como professor. Né? O que eu levo daqui hoje, para mim, é essa questão de eu me cuidar. Eu parar um pouco e falar, olha, qual que é o sapato que está faltando aí para você? Do pé direito ou do pé esquerdo que está faltando? Né? Para eu não explodir em momentos, como o senhor falou aqui, né? Em momentos que essa gaveta, uma hora não cabe mais nada. E a gente explode mesmo. Explode, fica sem controle. E depois a gente não se orgulha dessa ação. Porque isso já aconteceu comigo. Numa situação com a minha família toda e com o meu carro amarelo. Que todo mundo sabe que eu tenho um carro amarelo. Eu não sou desde a infância. Eu falo da escola sabe. Inclusive, sabe até dessa situação, por quê? Como o senhor falou, né? Primeiro a gente precisa humanizar. Não adianta eu ir com uma pauta excelente de coisas técnicas, de falar sobre o currículo, se aquele pessoal que está ali não está abalado, não está pronto para ouvir. Então, muitas das vezes, a gente vai trabalhando com os recursos que a gente tem e com, né, o conhecimento que a gente vai aprendendo uns com os outros, as emoções, o controle das emoções. E num desses trabalhos eu expus essa situação que aconteceu comigo fora do contexto de trabalho, né, com o meu carro amarelo, porque eu explodi literalmente na frente da minha família, das pessoas que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, nossa, acho que a gente passa dos 40, a mulher acho que vira Pikachu, Charmander, né, tem uma evolução. Porque eu também fui me descobrindo isso, porque eu não sabia que dentro de mim podia sair isso. Depois, entendendo um pouco, é porque guarda tudo, sorri na cena, ó, resolve aqui, resolve, é isso que fica na cabeça da gente. E muitas das vezes, né? Todas as vezes, a gente lida com as pessoas, e as pessoas são imediatistas, elas querem olham para si próprias, e a gente se coloca nesse papel. E a gente engata uma primeira e vai vivendo daquela forma mecânica, resolvendo o problema, retira isso da cabeça e não leva a procurar amanhã outro dia, boa tarde, boa tarde. E esquecem que a gente também é um ser humano. E a gente se esquece também que somos um ser humano. Então hoje eu aprendi aqui com cada um de vocês um pedacinho, até dos meninos, amigos, os meninos ficam fazendo assim, e para a gente se cuidar, porque isso é bom, é muito bom. E a gente não tem noção, a gente vai vivendo dia após dia e não tem noção do quanto é importante esse cuidado com a gente. Perfeito. Osmira, com sua experiência, qual a mensagem sobre
saúde mental, quanto você é uma pessoa competente, quantos anos na estrada aí, né? Provavelmente passou por várias situações. Sim. Qual a mensagem que você deixa para todos nós aqui, não só para todos que estão acompanhando, mas a gente aqui com a sua experiência, como lidar? O foco da nossa conversa, né? É o cuidar de mim para depois cuidar do outro, né? E assim, como resumindo um pouquinho das nossas falas, né? Cada um tem o seu jeitinho de se recompor. É um final de semana, é a família, é a academia, é a caminhada, é o shopping, né? E isso faz parte da vida e a gente não pode abrir mão, porque na segunda-feira tudo recomeça e a gente tem que estar lá firme e forte, tomar cuidado, assim, aceitar as limitações do corpo, né? Do físico, da mente, trabalhar da melhor forma possível com as frustrações, porque elas existem, né? E é muito comum em todas as profissões, não só na área da educação. Então, assim, ter um olhar para dentro de nós, né? Saber o que eu preciso nesse momento, ou o meu sábado e domingo, o que eu preciso fazer para na segunda-feira eu estar novamente ali, pronta a trabalhar, a ajudar, a atender, a acolher. Eu acho que esse olhar interno ele é extremamente importante, né? E acho que ele tem que ser constante. Zé, no ambiente educacional, 90% mulheres, né? E aí, como que é uma representação, simbolismo masculino, né? Não de machismo, né? Mas como que é você lidar também com as suas emoções num ambiente tão emocionado? As mulheres, elas são muito mais fáceis de lidar com as emoções, porque a sociedade, a história ensinou elas a falar. Nós, homens, nos ensinaram a nos calar. As maiores angústias dos homens é não poder expressar. Você, José, como um grande gestor, mas lidando com as mulheres da vida cotidiana, como é que você lida com as emoções das pessoas? E para encerrar, da sua. Eu queria que o José, nesse momento agora, fosse um pouquinho mais humanizado. Gente, o diretor, ele precisa ser humanizado. Ele precisa, às vezes, falar assim, quando bate na porta do diretor, é assim, ó, vai resolver problema. Vou te fazer um pedido. Não só com o diretor, mas com a coordenação, né? Chegar lá e falar assim, eu vim perguntar se você está bem, porque o louco daquele psicólogo falou para eu fazer isso. José, como que é isso? Como seria? A importância de ouvi-las, né? No caso, assim, a gente denota assim, a necessidade cada vez maior de estar pronto para ouvir, né? A gente não consegue tomar uma decisão assertiva, acertada, quando a gente ouve, a gente se coloca no lugar da pessoa, né? Então, assim, fica para mim de lição, dessa conversa que nós tivemos hoje, é essa necessidade de estar atento à necessidade do próximo, né? Eu acho que quando a gente procede dessa forma, o clima escolar fica melhor, o ambiente fica mais leve, né? E nós precisamos disso, né? De um ambiente mais leve de trabalho. Então, a escutativa é o que, para mim, fica esse reforço, né, de ação para que as decisões sejam bem assertivas. O que mais te marcou aqui hoje na minha fala? Realmente, como eu disse, a necessidade do autocuidado, né? Cuidar de si para poder cuidar do próximo, né? A gente necessita do gestor estar bem para a gente poder proporcionar as condições que são necessárias para as pessoas que trabalham conosco trabalharem bem. Eu não vou perder a oportunidade, né? Mas como é de férias, de sexta-feira, eu vim aqui, foi um convite ou uma convocação? Vocês iam perguntar isso? Foi um convite da Viviane, foi um prazer muito grande, porque, de verdade, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede. Gosto, de verdade, de estar aqui, né, de exercer o meu cargo, de ouvir as pessoas. A minha maior satisfação, do fundo do coração, é poder trabalhar para que as pessoas trabalhem melhor, sejam mais felizes. Até aqui, agora foi uma... Agora sim, José. Eu tento mesmo, assim, no dia a dia, fazer com que o dia do outro seja mais leve, mais feliz. Eu acho Posso que fazer um pedido? Posso fazer um pedido? É nítido que você é um grande gestor, mas respeite a sua sensibilidade como ser humano.
você é um ser humano passivo de angústias. E por ter uma representação de liderança, e essa representação do homem, às vezes, como é que lidar com esse momento, às vezes, de angústia? Às vezes é fechar as portas e você olha e fala assim, eu preciso cuidar de mim para cuidar dos meus liderados. Vou te fazer um pedido, José. Respeita as suas angústias. Nós, homens, não respeitamos as angústias. Porque a gente sofre, porque a gente surta mais. Né? A gente precisa respeitar as nossas angústias. Parabéns, eu me senti muito confortável com a sua explanação. Já tive participação em outros lugares que foi muito difícil lidar com egos e falar, não, eu sou. Ninguém é nada. Nós estamos. Para encerrar, Viviane, na representação da águia. A águia, ela tem uma representação de liderança, mas às vezes é no ninho que ela se encontra para trocar as penas, trocar os bicos. O simbolismo da águia, às vezes, é trocar dentro de você mesmo, bater o bico na rocha para trocar a renascer. Para a gente encerrar aqui, Viviane, o que representa uma liderança, às vezes, solidária, mas também solitária? A gente tem que aprendendo a compartilhar, a dividir. E é uma construção. Né? A gente tem que pensar na equipe, ver o que cada um produz, saber falar, saber ouvir, e até ouvir uma negativa. Não, isso eu não vou fazer, isso eu não posso fazer, ou isso eu não quero fazer. Por isso que a gente aqui, eu falo em meu nome, da Jornalista Laís, a gente tem uma postura democrática no sentido assim, foi um convite para o José, foi um convite para a Cris, foi um convite para a Lúcia. Se não se sentir confortável, porque a gente estava, como o Edson disse algumas vezes, nos bastidores, e é incrível, a gente estava no mesmo lugar, sentado do mesmo modo, e a gente estava conversando muito mais à vontade. A partir do momento que veio uma câmera, né, a gente já ficou mais formalzinho. Então, assim, às vezes a pessoa pode falar, eu não me sinto confortável com esse tipo de solicitação que vocês fizeram. Ok, não tem problema. Então, eu acho que para a águia, por que a águia volta? Né? Porque no ninho, ela tem um acolhimento, ela tem a família, ela tem um refúgio. E eu acho que é isso, a gente tem que voltar para a nossa equipe, onde você vai encontrar espaço para falar, para ser ouvido, o acolhimento e ouvir de tudo. Né? Ouvir o sim e ouvir o não. E saber se ouvir, porque se a gente sabe, se a gente tem confiança na nossa equipe, a gente sabe que o não é para construir. Não é um não para te derrubar, é um não para juntos a gente construir alguma coisa melhor, né, para todos. Mas eu queria também enfatizar assim, o que foi o nosso tema, o quanto a falta de cuidado emocional pessoal, ela reverbera na nossa vida profissional e pessoal. Às vezes você não está com problema com aquela mãe do tênis, ou com aquela criança, mas você está com um problema na sua vida, e a gente conversou um pouquinho disso antes, lembranças que te trazem você estar sendo sacado, você ser uma pessoa carente, ou não saber lidar, ou medo. Eu não sei se eu estou certa, assim, mas muitas vezes a gente nega alguma coisa por medo do desconhecido. Será que eu vou dar conta de fazer aquilo? Será que eu vou dar conta do emocional daquela criança descalça, 10 horas na escola, né? Então, esse cuidado emocional que a gente falou aqui, eu acho muito importante a gente olhar com atenção para dentro da gente e ver o que a gente pode estar fazendo com isso, né? E outra coisa que a gente acabou falando mais superficialmente, o Elson contou mais agora, no mês de março, o mês da mulher, a mulher tem muito mais emoções em ebulição do que o homem. Tanto por ser mais contido, quanto pela questão hormonal não agir como age em nós. Né? Então, tem várias fases aí que a gente está, independente da fase, tem os períodos, né, mensais, tem os períodos da vida. E quanto isso assim, influencia e o quanto nós somos grandiosos. Parabéns a todas as mulheres da rede
desafios, buscam soluções, buscam palavras, cuidados, e que nós saibamos atender essas mães, ter uma escuta para essas mães, um acolhimento para essas mães e para as colegas de trabalho, sejam em qual posição ocupem nesse momento, para que o nosso ambiente seja um ambiente mais tranquilo, que a gente tenha mais prazer de ir, que a gente não levante, como a Edson falou assim, olha, não tem que ir lá. Uma vez na escola que meus filhos estudavam, quando pequenos, foi um palestrante que disse assim, trabalhar o que a gente gosta, muitas vezes é difícil. Imagine a gente trabalhar num ambiente e fazer um trabalho que a gente não gosta. Fica muito mais desafiador, né? Então, que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente mais acolhedor, mais atento, que nos ouçam mais. É isso, gente. Para encerrarmos, eu quero agradecer Viviane, José, Ludmila, Cris. Já surtei já. Eu levo o meu trabalho como uma missão. Eu amo. Eu me encontrei na psicologia dentro do meu próprio sofrimento. Só quem passa pela dor do sofrimento sabe compreender o outro. Eu gostaria de encerrar com uma frase que ecoa sobre mim, mas eu queria que ecoasse sobre vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu que saio daqui rico de informações. Espero ter alcançado o objetivo de vocês. Meus queridão, dos bastidores aí, a chata ali que ficava me cobrando ali, ó, né? Fala alto, tá Fala alto, já acabou. já acabou, entendeu? E quer que ela reaja formalmente no local institucional? Mara, né? E olha que legal, agora ela vai falar sem filtros ou com filtros, né? Mas, gente, uma coisa que eu quero deixar um recado para encerrar para vocês aqui. Por favor, cuidem da saúde mental de vocês. Não transfira a responsabilidade para a instituição. Seja responsável pela sua saúde mental. Compreenda que os protocolos fazem parte para cuidar da saúde mental, da gestão e da sua própria gestão. O que mais me marca aqui, realmente, foi quantas vezes vocês vão trabalhar sem o pé do sapato. Porque às vezes sempre vai faltar alguma coisa. Encerro a minha apresentação aqui dizendo assim: já vi cavaleiro de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender o cavalo agonizando. A nobreza não é um direito inato. Ela é definida pelos atos das pessoas. Quantas vezes você arranca a espada que você está sangrando para proteger o seu aluno? Quantas vezes você está sangrando por trás, mas vai fazer o seu melhor? Isso é um ato nobre. Mas que a nobreza não seja o simbolismo do herói. Morrer do outro para viver é muito... Não, viva por você. Tá? Obrigado pela participação. Eu sou o Edson Carlos, psicólogo. Me sigam nas redes sociais, Edson Carlos, psicólogo. Tá bom? E gratidão. E lógico, né? Dentro dos protocolos, eu vou passar agora o fechamento para a nossa coordenadora e ela vai encerrar e conta comigo. Obrigado, salva de palmas para todos. Eu agradeço novamente a disponibilidade do Edson, do José, da Lud, da Cris, estarem aqui. Do pessoal todo do TI, nós temos 2 aqui agora, mas foi a equipe toda que colaborou. Da equipe de formação, que, nossa, todos da equipe reviraram tudo para dar certo, foram atrás de microfone, de luz, de tudo para tudo dava certo. Pela confiança que o Gilmar e a Laís têm em nós, para nós tratarmos deste tema e estarmos aqui sem a supervisão de ninguém. Eu confio na minha equipe, isso é muito importante para a área voltar, né? Minha equipe está lá, está confiante e espero que a nossa conversa tenha contribuído um pouquinho para a reflexão de cada um desses caminhos que nós traçamos para lidarmos com as nossas emoções e auxiliarmos nosso parceiro, nossa companheira,
E às vezes tem um momento que a gente precisa pedir ajuda, sim, para cada um conseguir trilhar seu caminho. Então, muito obrigada e espero que tanto esse processo formativo que vai estar se desdobrando após essa nossa conversa, quanto os temas do nosso novo encontro já comecem a fervilhar aí dentro de cada um.